Loucura, né? Porque é verdade, né? As pessoas muitas vezes elas tomam decisões egoístas, elas ficam em posições de poder e elas, em vez de entender a posição de poder e como impacta as decisões delas, cagam, elas ficam só pensando em como o poder pode influenciar positivamente ela, exclusivamente. E é isso que aí acaba Esquece fudendo do cara tudo, que tá né? lá, que tá acreditando nesse cara, que tá Sim. depositando todas as fichas nele lá pra ele, porra, ter um amanhã mais maneiro. Pô, a gente sempre fez isso erradamente. No disco, eu falo disso, cara. Nessa música com a ADL, que inclusive a gente fez o vídeo, a única música que por enquanto eu fiz o videoclipe por conta da pandemia não tá dando pra fazer videoclipe, né, e se expor e tal. Mas a gente conseguiu fazer o clipe dessa música com a ADL. Nessa música a gente fala de indignação política, né? Mostra que cada movimento político, partidário, errado, causa muitos efeitos negativos, desastrosos e às vezes irreversíveis para quem está lá do outro lado da ponta. E a mudança disso tudo não está neles, cara. Está em nós. Então é o que eu chamo no disco o tempo inteiro, que eu tenho falado em algumas palestras, que eu tenho participado de forma online, incentivando as pessoas a serem a própria mudança. Porque, tipo, se você olhar para a política brasileira, você vai ver que são sempre o mesmo perfil. As mesmas cartas, né? Homem, branco e hétero. E rico, tá ligado? E que não vive essa realidade. E tem que ter a mesma diversidade que tem no Brasil inteiro, como país, como nação, precisa ter na representatividade política, tá ligado? Não tem mesmo. Não tem, mano. Com certeza. Porque as pessoas também aprenderam a não gostar de política, aprenderam que política é ruim e aprenderam que é o outro que vai nos representar, tá ligado? Como se a salvação estivesse na outra pessoa. Então a gente vem há anos, há séculos pedindo para que esse perfil de político entenda as nossas mazelas. E quem vai entender as nossas mazelas é só a gente mesmo, tá ligado? Só nós mesmos. Só nós mesmo, tá ligado? Só nós Por isso mesmo. que às vezes eu vejo assim uma senhora dentro da Cidade de Deus que tem R$300 no bolso, tá ligado? Aí ela tem ali o Mercado Rainha, tem o Presunic, tem mais não sei o quê. E ela sabe que o Presunic é o mais caro, tá ligado? Se ela for comprar tudo no Presunic, não vai dar pra trazer tudo. Então ela compra um pouquinho no Presunic. Mas tem uns bagulho que só tem no Presunic. Exatamente. Então ela vai... Cara, tu acha que eu não tô ligado? Tu é doido? Então ela vai lá no Presunic, compra o que só tem lá, vai num outro da CDD, no outro tá mais barato, depois vai no outro mercadinho e com R$300 ela consegue comprar tudo. Se é o político, ele vai no Presunic e compra tudo lá. O dinheiro não é dele. Agora, se ele for fazer uma reforma na casa dele, ele vai procurar o melhor preço, o melhor orçamento. Então, eu acho que a Dona Maria, que tem muito mais noção de gestão e de logística do que muitas outras pessoas, cara. Verdade. Do que o Nossa, cara minha mãe era mestre dessa porra. Pô, Minha mãe minha fazia assim, coroa, ó, vou nesse mercado aqui, tu vai naquele e teu irmão vai no outro. Aí a gente demorou. Realmente deixava na fila, às vezes? Sim. Ficava na fila e tal. Cara, chegou uma fase, eu devia estar, sei lá, tava com 13, 14 anos por aí, que era eu que ia no mercado, tá ligado? Ia lá, aí ela já falava assim, ó, não, vi aqui tal lugar, vi na TV aí que, pô, tal bagulho tá mais barato assim. Porque assim, não fazia compra do mês. Eu ia lá comprar os bagulho que tava faltando, tá ligado? Então ficava de olho sempre lá nas paradas e toda hora era um mercado diferente. É isso que eu penso, mano. É tua mãe que tem que ser a vereadora, é essa senhora aqui que eu exemplifiquei, que tem que ser a deputada estadual, tá ligado? E assim vai entrando dentro da política e você vai mudando. Eu acho, na minha cabeça, posso estar redondamente enganado, mas eu acho que a gente tendo pessoas mais do povo dentro da política, eu acho que a gente tem a tendência de conseguir chegar mais próximo, com políticas públicas mais próximas do que as pessoas precisam de verdade. Do contrário, eu acho que eu vejo um distanciamento muito grande, até pelo histórico. Você vê que quando vem alguém dizendo que é a nova política, é alguém que tem o sobrenome do pai. Tá ligado? Então você começa a ter políticos de carreira e que, tipo assim, não herdam somente o sobrenome do pai, herda também as merdas que o pai, o avô, o tataravô fazia, e assim vai. Então vai criando caciques
desculpe a população indígena, mas esse é um termo utilizado para exemplificar esse tipo de atitude dentro da política, mas vai criando assim chefes, consertando aqui, dentro raposas velhas dentro da política. Coronéis, né? Também. Coronéis, é a melhor definição. Coronéis dentro da política que não querem largar o osso. Então ninguém tem um plano de melhoramento do Brasil. Ninguém tem um plano de melhoramento do Brasil. Todo mundo fala que tem. Mas ninguém tem. Mas ninguém tem, de verdade. Todo mundo tem um plano de poder, cara. É verdade. Todo mundo tem um plano de poder. E a gente viu isso provado mais uma vez agora com o Bolsonaro. Quem puder vai querer se permanecer no poder. Isso em qualquer instância, desde o presidente da República até do vereador, lá embaixo. Todo mundo quer se manter no poder. O que puder fazer para prolongar, não, só tem direito a 2 mandatos. Vamos botar para 3. Pô, não pode ter reeleição, mas é a perpetuação dentro do poder. Não existe um plano de governo, um plano de melhoramento do Brasil. Não, é só ficar ali mamando. Mas é aquilo que tu falou. Se o cara herda, né, o sobrenome e herda também... Porque o que significa herdar o sobrenome? Você vai herdar todo o capital político do seu pai, mas o que é o capital político do seu pai? É um monte de treta e mutreta que ele tem com um monte de gente no poder, e essas tretas e mutretas, elas vão carregar em você. Você tem o cu preso com alguém. Não. A partir do momento que você herda todo esse clout político de um cara que já está totalmente corrompido, não tem como você não estar corrompido também. Acho que tem um recado que foi muito bem dado nas últimas eleições municipais, que foi a quantidade de gente LGBT eleita, de mulheres eleitas, mulheres pretas, muitas delas sofrendo ameaça, recebendo xingamentos racistas. Não tem importância, irmão. Pode gritar, pode espernear, mas o importante é a gente chegar, tá ligado? Teve muito jovem, muita gente de favela entrando. É o suficiente? Não, acho que mas não. É um começo. É um começo. Acho que é um recado. Tipo... Pelo menos é uma perspectiva otimista, né? Que tá indo pra um caminho melhor, né? Um caminho melhor. Pô, o Rio de Janeiro demitiu o prefeito. Não perdeu a eleição, ele foi demitido o prefeito. E agora vai ser o prefeito e o governador. O governador. Né? O que não quer dizer que quem foi eleito é melhor. É só menos pior. Não existe político melhor. Para mim é tudo menos pior. Eu tenho saudade da época que as pessoas se reuniam para tentar cobrar dos políticos, sabe? Não para fazer torcida como se fosse um time de futebol. Isso aí é uma parada. O político tem que ser cobrado, irmão. Não tem que ser celebrado. Puto, mano. Tá ligado? Tem uma galera que é fã de político, mano. Não. Que vira massa de manobra máxima. Tem que ser político, tem que ser fã de artista, cara. Fã de jogador de futebol, sei lá, fã de outras pessoas, fã de sabe, personalidade. Um cara que fez um bagulho maneiro, né? Um cara que político. Tá mamando ali, político, principalmente pelo tipo de política que a gente tem no Brasil, historicamente corrupta, historicamente comandada pelo Centrão. Quem manda no Brasil é o Centrão, não tem jeito, irmão. Sim. Quem quiser governar no Brasil tem que negociar com o Centrão. É a política do toma lá da cá. Por isso que o novo sempre nasce velho. Então, o histórico de política no Brasil, mano, é esse. Eu tenho na minha obra o histórico político desde quando eu comecei a me ligar nisso. Em 98, eu fiz a música A Voz do Excluído com Cidade Negra, que era no governo FHC. Uhum. No início do governo Lula, eu fiz Só Deus Pode Me Julgar. Isso tudo música de indignação social, falando de corrupção política. No governo Dilma, no início do governo da Dilma, eu fiz a música Causa e Efeito. No governo Temer, no início do governo Temer, eu fiz a música Brado Retumbante. No final do governo dele, eu fiz a música Ficha Suja. No início do governo atual, eu fiz a música Insalubre, e agora fiz esse disco que ainda é nesse governo. Então, todas essas músicas que eu estou te falando para vocês aqui, são músicas que são de indignação coletiva em relação à política, e a maioria delas são atemporais, porque não serve para uma época. O Brasil ele é tão repetitivo que, infelizmente, uma música de 2002, tu bota agora, a maioria dos versos são condizentes. E dá uma sensação que a gente não tá mudando, né? Não tá, só piorando. É foda, né? Será que não chega uma hora que a gente desacredita do sistema político? Será que não chega uma hora que a gente... essa é a minha percepção, entendeu? Eu tô perdendo a fé no voto, cara. De verdade, assim. Parece muito que a gente sei lá, um bando de gado mesmo, tá ligado? Que
controlado por uma elite e a gente realmente não tem liberdade, mano. Mano, tu pode até sentir um gado dentro do curral, mas aí de vez em quando, irmão, essa portilha pode abrir. Ou então se juntar o gado todo, for pra cima da cerca, a cerca cai, irmão. Tá ligado? Não, com certeza. O desestímulo do voto, eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando de você não ter, um retorno. Já se tu parar, como, hoje eu sou empresa, tá ligado? Eu tenho minhas próprias coisas. As coisas que eu gravo, não tem R$1 de verba pública, é tudo do meu bolso, não tem patrocínio, não tem nada, mano. Quem me patrocina são meus fãs, que cada vez que vão lá, clicam nas minhas coisas e fazem minhas coisas explodir, crescer. Eu não tenho alguém que banca a minha parada, então eu faço tudo sozinho. Aí, tu vê ali a quantidade de impostos que a gente tem que pagar. É muita coisa, irmão. A pessoa que não precisa nem ter empresa. Quem não tem empresa já paga um monte de coisa. São os que mais pagam, né? Quem tem empresa, então, mano, tu tem que pagar um monte de coisa pra tu manter a tua empresa viva, pra tu poder continuar fazendo as coisas. Aí, tu pagar os impostos já é um problema, mas não seria se você visse o retorno disso em políticas públicas eficientes. Sim. Tá ligado? Paga imposto, mas vou no hospital, tem um hospital não aqui tem. Paga imposto, mas vou na rua, tô seguro. Não tem. Pago imposto, mas os meus filhos vão na escola pública e aprendem inglês, aprendem porra São toda. os três pilares que eu acho que, saúde, segurança e educação. O Ministério o Poder Público tinha que cuidar. É o mínimo. Pelo tamanho dos impostos que a gente paga, tá ligado? Tipo assim, mano, eu pago imposto suficiente, pra ter uma segurança legal. Não preciso querer ter uma arma para eu mesmo fazer minha segurança. Mano. Não consigo fazer minha segurança. Eu gostaria de ser seguro pelas forças de segurança pública, não eu mesmo fazendo a minha segurança. Então, quando você não tem esse retorno em política pública, tá ligado? O seu voto fica desestimulado. Tem muita gente que não quer votar. Teve eleição, eu confesso, cara, o pleito era tão ruim que, eu preferi justificar o voto de não ter votado do que justificar com a minha consciência. Eu votei naquele cara lá. Mano. Eu já não voto há um tempão, cara. Não. Eu já não voto há, sei lá, vários anos, muitos anos. Mas eu acho que se tivessem novos nomes, novas propostas, novas pessoas, novos sobrenomes e novos partidos, acho que de repente você iria se sentir um pouco mais estimulado, porque é o seguinte, cara, quem não gosta de política, mano, acaba sendo regido por políticos querem. Mano, eles amam quando a gente fala que odeia política. Eu não quero saber de política. Que aí ele vai mamar ali mais porque é menos competição pra ele, né? Ele pode ficar fazendo o que ele quiser. O que a gente tá conversando aqui é o terror deles. Porque você vê, tipo assim, ele pode até posar de intelectual, mas tem político que não sabe falar, não tem oratória. O próprio presidente. Não sabe falar, mano. Tem gente que não sabe falar, não sabe conversar, não sabe defender um argumento, só sabe xingar, mano. E aí depois a gente quer o mimimi, mano. Aí, às vezes, os caras pedem pra gente explicar sobre racismo, a gente explica na boa vontade. Mas isso é mimimi, mano. Perdeu uma paciência, cara. Então, tipo, tem que ter outro tipo de político, outro tipo de gente pra poder representar o Brasil do jeito que ele é. Que o Brasil é muito mais do que isso aí que tá aí, cara. O nosso presidente cai nessa categoria que tu tava falando do cara que não sabe falar, o cara fica... A gente tá meio que dependendo da China pra ter a porra da vacina, o cara vai lá e fala merda. Aí agora a gente vou te falar, mano. Na moral mesmo, mano. São pouquíssimos políticos que sabem desenrolar, mano. São políticos. Até os que sabem dizer o português correto, ele tá falando merda, só que com português correto, tá ligado? Então, assim... Mas tem uns caras que são liso pra caralho. Eu prefiro não confiar, tipo, né? o Eduardo Paz, né, que é o prefeito do Rio? Acho que Eduardo Paz. Esse maluco é muito liso, mano. Mas qual que não é, mano? Então, mas só que ele é muito liso, cara. Tá ligado? Ele é muito liso. Tem vários que não são, pô. Nossa. Tem vários a Dilma não era lisa nem um pouco, tá ligado? Ela era cheia de quebra-mola. Porra, mas o Eduardo Paz lá na penúltima eleição, que ele perdeu pro Crivella, tinha memezinho do Eduardo Paz de skate, tá ligado? Que é um bagulho que tu fica assim, caralho.